Rosa Júnior, o deputado federal Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados. Os ministros de Estado. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Os comandantes de forças. Jonatas Assunção de Castro, substituto da Secretaria de Governo. Antônio Futuro, substituto da Secretaria-Geral. Sérgio Caraza, substituto da Mulher, Família e Direitos Humanos. Antônio Carlos Bezerra Leonel, substituto da Controladoria Geral da União. Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Júlio Semeghini, substituto da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bento Costa Lima Leite, de Minas e Energia. Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Osmar Terra, da Cidadania. Abraão Weintraub, da Educação. Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Paulo Guedes, da Economia. Embaixadora Cláudia Abuzi, substituta das Relações Exteriores. Luiz Pontel de Souza, substituto da Justiça e Segurança Pública. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Registramos também a presença de representantes diplomáticos dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro.
liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em cruzeiro a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centras estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, nos sedes da justiça clara forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, será apresentado neste momento o vídeo institucional alusivo aos 200 dias de governo. 200 dias. O tempo passou voando, mas as conquistas do governo estão cada vez mais firmes e seguem melhorando o transporte e a mobilidade, reequilibrando as contas do governo, combatendo o crime e as fraudes, gerando cidadania. Vivenciando momentos históricos e simplificando a legislação, incentivando o empreendedorismo e os bons pagadores, realizando conquistas importantes para o Brasil do futuro, ganhando mais respeito e prestígio internacional. O tempo passou voando e o Brasil voa cada vez mais alto. Dando continuidade a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni.
Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente Hamilton Mourão, presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre e todo o time Bolsonaro de ministros, eu quero cumprimentar na figura da eficiente, competente ministra e corajosa ministra Tereza Cristina. Aos senhores e senhoras deputados e senadores que estão aqui, a saudação e o agradecimento pela construção dessa parceria para mudar o nosso país. A todos os servidores públicos que atuam no Executivo, os nossos agradecimentos. E uma palavra também, como disse o presidente ontem na Argentina, a toda a imprensa brasileira, estou cada vez mais apaixonado por vocês, né? Um abraço e uma saudação respeitosa e carinhosa a todos os profissionais de imprensa do Brasil. Chegaremos amanhã aos 200 dias. Mudar uma cultura de 3 décadas é um trabalho árduo. Nós sabíamos desde o início que não seria fácil. Mas a convicção de que poderíamos alcançar resultados imediatos e promissores sempre foi muito maior. Porque liderados pelo senhor presidente, sabíamos que tínhamos um norte, uma liderança e um compromisso, que o senhor mesmo reitera a cada nova reunião ministerial, e não foi diferente essa semana. Quando nós fizemos o nosso plano de governo, e eu fiz isso nos 100 dias, e estou fazendo de novo, professor Abraão, nos 200 dias, porque na época, muitos até ridicularizaram o plano de governo. O plano de governo não tinha pacote embrulhado, não tinha ideias mirabolantes. O plano de governo, presidente, coerente com a sua escolha, tratava assim de princípios e valores. E o que deve reger uma administração moderna são exatamente princípios e valores. E estava lá, presidente, o caminho da prosperidade constitucional, eficiente fiscalmente, professor Paulo Guedes, e fraterno. E é isso que nós vamos ver, resumidamente agora, em cada uma das ações, ao longo desses primeiros 200 dias. Quero comunicar à imprensa, ela já está avisada, só para deixar isso registrado publicamente, que logo após a cerimônia, nós vamos ter uma coletiva de imprensa, onde a ministra Tereza Cristina vai estar presente, os profissionais da SAG, da SAGE, da SAM, vão estar lá para prestar aí sim, de maneira detalhada, cada uma das ações, com esclarecimentos, para tirar toda e qualquer dúvida. Nós vamos estar 1 hora, 1h30, 2 horas, quanto a imprensa desejar, para conhecer a fundo o governo Bolsonaro. Sabe por quê, presidente? Porque muitos diziam, e ainda dizem, presidente Davi, que o governo Bolsonaro não tem plano. Ora, senhores, esse governo tem conteúdo. Este governo se organizou desde a transição com padrões seguindo a governança pública da OCDE. Não é ao acaso que, neste ato, o presidente assinará o decreto que cria o Conselho de Preparação para que o Brasil faça a acessão ao OCDE. É muito importante, senhor presidente, saber e reafirmar isso, que nós temos um líder e um rumo muito bem traçado. E essa missão de mudar o país que o senhor deu a todos nós será cumprida, com humildade, com trabalho e com amor ao nosso país. Os resultados alcançados nos 200 primeiros dias comprovam o nosso compromisso em continuar as transformações que iniciamos no dia 1º de fevereiro. Desde o início da transição, estabelecemos, como disse,
que aplicaríamos à gestão o padrão de governança pública da OCDE, o que vai nos alinhar às nações mais desenvolvidas do mundo. Sai o viés ideológico. Estão já colocados de lado aquela linha que nos levava a compartilhar com as ditaduras amigas. Ao contrário disso, de nos parearmos com nações comunistas e socialistas, estaremos, ao contrário, nos alinhando às nações mais desenvolvidas e mais prósperas do mundo. Não é à toa que no plano de governo estava claramente colocado que o nosso caminho era o caminho da prosperidade. Presidente, o senhor montou um time que nós temos muito orgulho de dizer que é o time Bolsonaro. São mulheres e homens que trabalham muito, muitas vezes silenciosamente, para produzir cada dia mais e mais resultados, e vamos apresentar os primeiros exemplos. Lembro que, além das medidas em destaques anunciadas aqui, temos mais de 50 outras entregas que foram feitas e que vão ser apresentadas na coletiva de imprensa. É só o começo de um governo que está a serviço do seu povo, que olha a todos sem distinção. E cumprimos de novo, presidente, a parte do fraterno do nosso plano de governo. Um plano de governo que permitiu, por exemplo, e quero lhe parabenizar publicamente, presidente, o senhor acabou de sancionar uma lei mostrando a sua sensibilidade, que vai incluir na coleta de dados do IBGE, a partir desse ano, no censo, os dados sobre o autismo no Brasil, que afeta milhares e milhares de brasileiros. Então, presidente, em nome destas famílias que foram muito esquecidas, eu não sei, o Marcos Mion estava aí? Marcos está aí? Estava na reunião? É muito importante, a primeira-dama, junto com os representantes da ministra Damares, trataram desse tema, e eu quero aqui publicamente fazer esse registro. O senhor sabe como o senhor, eu sou pai de um lote de filho, né? Então, para quem é pai, sabe o quanto isso é importante para essas famílias. O ministro Osmar Terra, o ministro Mandetta, que trabalham mais diretamente com essa realidade, sabe o quanto é valioso. Nós vamos poder saber, ao longo do tempo, quantos são, como são, né? E que necessidades nós temos que dar como resposta a estas famílias que estão localizadas em todo o Brasil. Falar um pouco das entregas. Alimentos para 86 mil famílias indígenas e quilombolas, presidente. 1.291 toneladas somente nos últimos 100 dias. A Estação Cidadania, criada pelo Ministério da Cidadania, ministro Osmar, 170 mil pessoas por mês passarão a ter acesso a ações culturais, práticas esportivas, de lazer, formação, qualificação profissional e serviços de assistência social. Talvez o que eu possa mostrar com mais clareza, em nome do Ministério, é a unidade de Brumadinho. Brumadinho tem, do governo Bolsonaro, uma atenção diferenciada para que se possa recuperar a qualidade de vida, recuperar a estrutura, inclusive, do meio ambiente da própria região, requalificarmos pessoas e, claro, vamos sempre lembrar da tragédia que aconteceu, mas a tragédia será sempre, Mélis, uma lição para que não se repita no futuro e que o Brasil sabe, solidariamente, e o governo se organiza para isso, estender não apenas a mão no presente, mas garantir um futuro para toda aquela comunidade de Brumadinho. Nós temos uma ação muito importante, que é a Operação Acolhida. Só para que a gente tenha uma ideia do que fizemos aqui em relação aos irmãos e irmãs da Venezuela, só no mês de junho, em convênios que estabelecemos, inclusive com a Confederação Nacional de Municípios, e aqui é importante lembrar a participação do ministro Floriano, quando estava conosco aqui,
nós interiorizamos 1.500 pessoas apenas no mês de junho. Já estão acolhidas no Brasil 10.200 cidadãos e cidadãs que vieram da Venezuela. Nós queremos ser, presidente, o país dos bons exemplos, o país da confiança. Mantemos o compromisso de trabalhar para elevar a economia do nosso povo ao patamar das melhores economias do mundo. Nosso governo, professor Paulo Guedes, tem sim, como sempre dissemos, um perfil liberal conservador. Já produz resultados, porque estamos tirando passo a passo o peso do Estado sobre a vida da cidadania brasileira. E aqui, professor Paulo Guedes, me permita ao senhor e ao ministro Ernesto, que está aqui representado pela embaixadora, agradecer em nome do nosso país e também da América Latina, como vimos ontem, presidente Bolsonaro, na reunião de cúpula do Mercosul, o acordo do Mercosul com a União Europeia, após 20 anos de negociações, que vai permitir que as nossas empresas, os nossos produtores possam acessar 25% de toda a riqueza produzida no mundo. Zeramos a alíquota do imposto de renda para exportadores de serviço, são 12 mil exportadores que serão beneficiados com uma economia de 1,5 bilhão para este ano. Dentro de pouco, falará a ministra Tereza Cristina em duas conquistas importantíssimas, presidente, que o senhor vai assinar. A primeira do queijo artesanal, que vai salvaguardar e proteger uma atividade extremamente importante para a pequena propriedade, para a agricultura familiar. E vem o esperado por 30 anos, que é o selo artesanal. Ele vai permitir, ministra Tereza, que a gente modifique uma realidade que se estabeleceu no Brasil no final da década de 40, início da década de 50, que impedia que um produto de qualidade produzido numa propriedade com fiscalização e cuidado adequado fosse impedido de ser vendido nos grandes centros. A partir do selo arte, o pequeno produtor que tem um produto de qualidade, seja ele a chimia, seja ele o queijo, o embutido, seja lá o que for, ele vai poder levar aos melhores mercados. E o limite desta participação é onde ele for capaz de chegar com a qualidade do seu produto. E literalmente, ministra Tereza, o selo arte para o produtor, para o pequeno produtor rural brasileiro e para a agricultura brasileira como um todo, é dizer que o céu é o limite para cada produtor brasileiro. Parabéns, ministra. Presidente, nós viemos para mudar. E essa mudança, ela é conceitual e no dia a dia dos nossos ministérios. O governo anterior acreditava, os governos que felicitaram o Brasil, que a saída para a prosperidade era através do consumo. Endividaram milhões e milhões de famílias brasileiras. Só para que se tenha uma pequena ideia, o professor Abraão me ensinou esta lição, 500 mil jovens, alunos universitários estão endividados hoje no Brasil. A alternativa não será essa. A alternativa do governo Bolsonaro, será o crescimento pelo investimento. O crescimento pela atração, pela concessão, pela privatização. Nós queremos sim que o Estado seja forte, mas seja forte, doutor Pontel, na segurança pública que cada brasileiro precisa, na infraestrutura, ministro Tarcísio, que o Brasil carece, mas Vossa Excelência tem feito um trabalho de privatizações e concessões, fazendo com que a sociedade venha ajudar o governo a fazer o Brasil ser um país melhor. Então, em nome do nosso país, muito obrigado pelo que o senhor tem feito na infraestrutura brasileira. O projeto de parceria de investimento será fortalecido, agilizado, e aqui quero lembrar também o trabalho que a AGU, a CGU, tem nos ajudado, o ministro Bento, lá nas Minas de Energia, que tem resultados extraordinários para mostrar hoje para o nosso país, fazendo com que a gente busque um outro caminho para a prosperidade que não seja aquele que deu errado. E citando o ministro Bento,
o leilão que viabilizou o suprimento para Boa Vista, lá em Roraima, e as localidades conectadas, o leilão de energia nova, A-4, que viabilizou a contratação de novas centrais hidrelétricas, usinas eólicas, solares fotovoltaicas e usina a biomassa. Empreendimentos com potencial de geração de 4.500 empregos. E está previsto, está sendo produzido o leilão A-6, que vai manter o mesmo foco. Ou seja, muitas vezes o mundo quer ensinar o Brasil a proteger o meio ambiente. Os países devem vir aqui aprender conosco como é que se faz energia renovável em larga escala, como é que nós protegemos as nossas florestas. Nenhum país do mundo, e aqui quero citar o ministro Ricardo Salles, tem 17% do seu território com mata nativa. Nenhum país do mundo. Aonde nós formos, de Portugal até o leste europeu, nós encontramos florestas, mas praticamente 100% são florestas replantadas, não são florestas nativas. Então, alguns que nos atacam lá de fora devem saber que aqui no Brasil o governo se preocupa verdadeiramente com o meio ambiente e faz o casamento indispensável, que é entre a produção e o meio ambiente. O grande exemplo é o Araguaia, onde o presidente Bolsonaro, no Dia Mundial do Meio Ambiente, lançou e faz parte das entregas uma parceria entre o governo federal, que destinou 100 milhões de reais para o início do programa, o governo do estado de Goiás, o governo do estado do Mato Grosso, onde nós vamos recuperar 10.000 hectares da bacia hidrográfica do Araguaia. Alguns passaram por aqui 16 anos, falaram muito, presidente, das lutas do Araguaia, que era para transformar o Brasil numa ditadura comunista, mas nunca foram capazes, deputados, de colocar um centavo no Araguaia. O presidente Bolsonaro foi lá e colocou, e deu suporte ao maior programa de revitalização de uma bacia hidrográfica do mundo, através da recuperação do Araguaia. Logo em seguida, o São Francisco. O ministro Canuto lembra sempre que nós precisamos recuperar as nascentes do São Francisco, o Taquari e o Parnaíba. Além disso, eu não posso, vendo os parlamentares aqui, deixar de agradecer o extraordinário ato de brasilidade feito na última semana, na aprovação em primeiro turno da nova Previdência. As futuras gerações agradecem o gesto dos senhores e das senhoras. É importante lembrar que, com diálogo, aprovamos a reorganização administrativa, a MP das aéreas, a MP de combate ao fraude, o PLN4 e ainda agora esse passo extraordinário que o Brasil faz e que vai dar futuro e tranquilidade aos nossos filhos e aos nossos netos. Ainda esse ano, quero voltar aqui ao ministro Bento e também ao ministro Paulo Guedes. Nós teremos o maior leilão de petróleo do mundo, que será a sessão onerosa. Esperamos mais de 100 bilhões de reais que serão revertidos para a saúde e educação e também para estados e municípios. Não podemos deixar de falar na questão da violência e da segurança pública. Pela primeira vez nos últimos anos, nós temos resultados menos ruins, porque nenhum número ligado à violência será bom, mas os indicadores todos vêm caindo, graças à condução séria, determinada e vigorosa, ministro Pontão, que o ministro Sérgio Moro vem fazer no nosso país. O senhor leve o nosso agradecimento e o nosso aplauso ao ministro Sérgio Moro, por tudo que ele tem feito pela segurança pública brasileira. Nesse período, entregamos 2 centros de inteligência e segurança nos últimos 100 dias, sendo um em Curitiba e o outro em Brasília. Falar de eficiência é fundamental para um governo que não quer atrapalhar quem trabalha, quem produz, quem leva o país para frente. E ajudar simplificando a vida das pessoas é fundamental para todos nós. Então é com muita felicidade que eu anuncio a transformação digital de mais de 300 serviços públicos. Sai o papel, sai a burocracia do smartphone de cada cidadão ou cidadã em qualquer lugar do Brasil.
nós já temos hoje 300 serviços digitalizados e caminhamos até o final do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós teremos 100% do governo brasileiro completamente digitalizado. No dia de hoje, o presidente assina e revogamos 574 atos nos últimos 200 dias de governo, sendo 324 nos últimos 100, que vão simplificar, vão facilitar a vida do cidadão brasileiro. E, por fim, nesse rápido balanço, eu não posso deixar de falar do Futurice. Futurice foi lançado ontem pelo Ministério da Educação, e para que os senhores e as senhoras tenham uma pequena ideia do que ele é um novo futuro para universidades federais, institutos federais brasileiros, onde vai ser possível aliar qualidade orçamentária, qualidade de gestão, tecnologia e inovação. Com todo o respeito ao povo coreano, que nos serve de inspiração, não é possível que eles registrem o número de patentes anuais que eles registram, que é 4 vezes mais do que a gente registra aqui. Pois esse Futurice, programa do MEC, ele vai libertar as universidades federais e dar condição que elas possam construir um novo futuro de entendimento e parceria com quem produz, com quem precisa de tecnologia, e vai gerar um capital tecnológico no Brasil que nós vamos poder nos ombrear aos principais países do mundo em termos de novas patentes e de novos conhecimentos. Então, ministro Abrão, parabéns. É extraordinário o projeto Futurice. Para finalizar, esses são alguns exemplos da transformação pela qual o Brasil passa. Tudo feito, conforme dissemos, lá no plano de governo constitucional, com respeito à nossa Constituição. Chegamos a esse resultado, presidente Bolsonaro, porque trabalhamos juntos como um verdadeiro time. Cada ministro liderando sua equipe, com independência, mas com o propósito de melhorar o país e a vida de todos que aqui vivem. As práticas erradas que jogaram o nosso país à beira do abismo, a irresponsabilidade no trato com a coisa pública e o desrespeito ao povo brasileiro, graças a Deus, ficaram para trás. Viemos para fazer diferente, viemos para cumprir o que foi acordado com o povo brasileiro. Combinamos sempre, e é bom lembrar sempre, presidente, de João 8,32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Em cada praça, em cada canto do Brasil. Este versículo bíblico foi o norte que conduziu o presidente Bolsonaro primeiro ao coração das brasileiras e dos brasileiros, e depois à vitória na eleição. Ele lembra sempre nas nossas reuniões ministeriais do compromisso que temos. Com a liberdade, senhor presidente, liderados pelo senhor, temos a convicção, sim, que estamos transformando esse grande país numa grande nação. Viva o Brasil! Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar os seguintes atos. Decreto que consolida repertório de decretos sobre a temática da pessoa idosa, com o intuito de melhorar a clareza e a concisão do ordenamento jurídico sobre o tema e facilitar o acesso dos cidadãos à legislação sobre a pessoa idosa. Decreto que cria conselho para preparação e acompanhamento do processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Decreto que revoga expressamente 324 decretos considerados implicitamente revogados ou com eficácia prejudicada, visando simplificar o arcabouço normativo brasileiro.
Projeto de lei que visa declarar a revogação expressa de 583 leis e decretos-lei considerados implicitamente revogados ou com eficácia prejudicada, visando simplificar o arcabouço normativo brasileiro. Decreto que altera o Conselho Superior do Cinema, transferindo-o da estrutura de Ministério da Cidadania para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República, visando fortalecer a articulação e fomentar políticas públicas relacionadas à área de cinematográfica nacional. Decreto que amplia critérios gerais de ocupação de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores e das funções comissionadas do Poder Executivo para os demais cargos em comissão e funções de confiança de administração federal direta, autárquica e fundacional a partir de 1º de agosto de 2019. Medida provisória que possibilita que a Defensoria Pública da União mantenha a situação atual de pessoal de apoio com os requisitados da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional até um ano após a lei complementar, que poderá alterar o método de correção do teto de gasto público, ocasião em que será verificado o espaço orçamentário para a estruturação das carreiras da Defensoria. O presidente promulga a lei que altera a Lei número 7.853, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. Promulga a lei que institui a legislação específica para a caracterização do queijo artesanal. E assina ainda decreto que regulamenta a Lei 1283, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma artesanal, com a identificação desses produtos por um selo com indicação de arte. Não querendo quebrar o protocolo, eu quero agradecer aqui ao senador Davi Alcolumbre, meu colega de 3 legislaturas na Câmara, atualmente presidente do nosso Congresso Nacional, que botou na pauta o projeto do selo, que estava aí há meia dúzia de anos sem ser votado. Obrigado, Davi. Parabéns aí. Apesar da gravata dele, apesar da gravata cor-de-rosa, é meu amigo. Em homenagem a Tereza. Fará uso da palavra, senhoras e senhores, o produtor rural João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra, APROCAN, beneficiário do selo Arte. Excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro,
Excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Excelentíssimo Senhor Deputado Ivair de Mello, meus amigos, amigas, produtores do agroartesanato do Brasil, cumprimentando-os, eu cumprimento a todos presentes que celebram a independência dos produtos agroartesanais do Brasil. Senhor presidente, depois do esforço e da dedicação de muita gente honrada, hoje estamos corrigindo uma grande injustiça, celebrando uma grande vitória. Hoje, o Brasil finalmente reconhece que é possível produzirmos alimentos agroartesanais com segurança e de alto valor agregado. O Brasil reconhece que a agroindústria e o agroartesanal merecem respeito do Estado, sem motivos para discriminação ou preconceitos. Nós precisamos coexistir e a produção agroartesanal deve sair da clandestinidade. Queremos usar este momento para olhar o futuro, para superar as dificuldades diárias e vencer aquele sentimento de vergonha e miudeza que só as 180 mil famílias que atualmente vivem da produção do agroartesanato sabem o que é. Nossos produtos têm história, a das nossas famílias, suas regiões, e isso já é reconhecido no mundo inteiro. O primeiro queijo premiado que a Canastra trouxe para a França, em 2015, as 56 medalhas que o Brasil conquistou recentemente, mostram essa grandeza que nós podemos proporcionar ao Brasil. Nós resistimos aos excessos da visão sanitarista, que ainda vê risco onde nós enxergamos cuidado. Nesta resistência, provamos ser possível gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. E mais do que isso, trazer alegria para a sociedade brasileira que se reconheceu e sentiu orgulho dos nossos medalhistas. Podem ter certeza, senhor presidente, e todos aqui presentes, que este decreto acende a luz da esperança, da justiça econômica e social nesses milhares de agroartesãos brasileiros. E em nome desses corações e mãos, presidente, o nosso muito obrigado. Libertas que será também, liberdade que ainda tardia. Obrigado. Ouviremos agora as palavras da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Jair Bolsonaro, nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, meu querido amigo e também um dos responsáveis por toda essa organização e desses feitos de hoje, que é o nosso querido amigo ministro Onyx Lorenzoni. Presidente do Senado, muito obrigado pela sua gravata em minha homenagem. Apesar de ter muitos amigos, senadores e deputados aqui na plateia, mas hoje é um dia especial do deputado Ivair de Mello. Muito obrigado pela sua ajuda no Celoate. Quero cumprimentar também o nosso produtor, João Carlos Leite,
Muito obrigado pelas suas palavras e, em seu nome, eu cumprimento a todos esses pequenos produtores artesanais que se libertaram hoje. Presidente, não existe nada melhor do que dar boas notícias para o nosso povo. E é isso que temos trabalhado nesses 200 dias de governo e os resultados do nosso esforço, do esforço conjunto da sua equipe, que o senhor escolheu, começam a aparecer e a fazer a diferença. O senhor sempre nos orienta para que façamos medidas que cheguem lá na ponta, que mudem para melhor o dia a dia dos brasileiros. E é isso, sob a coordenação do nosso ministro Onyx, que estamos mostrando hoje aqui. A ação concreta do governo para que, por meio de muitas vezes da simplificação ou da modernização das normas, facilitarmos a vida da população brasileira nas mais diversas áreas. O selo Arte que lançamos hoje nessa cerimônia é um caso exemplar. Presos a uma legislação do passado, da década de 50, nossos pequenos produtores rurais estavam, na prática, impedidos de comercializar produtos artesanais de origem animal, além das fronteiras do seu estado. Apesar de já existir, desde 2018, esta lei federal sobre esse assunto. Graças ao decreto presidencial, a circulação dessas mercadorias será regulamentada e poderá realmente acontecer. É uma iniciativa muito esperada e que está sendo comemorada em todos os recantos do país. Não só pelos produtores, mas pelos consumidores também, que passam a ter acesso facilitado a essas iguarias, com a segurança de que está comprando um alimento de qualidade e fiscalizado pelos órgãos estaduais. Como eu disse, havia no Ministério da Agricultura regras muito rígidas, feitas para a grande indústria e, portanto, inadequadas para quem produz artesanalmente, que são geralmente os agricultores familiares, as pequenas cooperativas e as pequenas comunidades. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não? Exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. O selo Arte é para os produtores artesanais de origem animal, e nós vamos começar pelos lácteos. Aí todo mundo se lembra dos queijos mineiros, uai. O senhor sabia, presidente, que os queijos brasileiros de Minas e de outros estados também estão hoje tão ou mais famosos que os franceses? A verdade é que nos campeonatos internacionais estamos ganhando dos europeus. Pasmem, estamos ganhando dos europeus. O queijinho mineiro ficou chique, né? Ficou muito chique. Quem diria, uai! Vejam bem, os queijos que até ontem não podiam ser comercializados em um estado diferente de onde não foram fabricados, já estão reconhecidos internacionalmente. Em junho desse ano, os queijos artesanais brasileiros ganharam 59 medalhas na 4ª edição do Mundial do Fromage on Tour, em Paris. Foram nas malas, porque não podiam ir legalmente. Daqui para frente irão legalizados. E nós temos hoje alguns desses campeões aqui presentes. Gostaria de aproveitar para parabenizá-los, como gostaria também de cumprimentar o nosso deputado Evair de Mello, autor da lei do selo Arte em 2018. Não só na França, mas na Itália e na Espanha, encontramos várias especialidades valorizadas pela sua identidade geográfica. E é neste caminho que iremos seguir, de agregar mais valor e reconhecimento ao que é feito manualmente a partir de uma receita especial. O produtor não vai mais ficar confinado à sua cidade, à sua comunidade. Acabou a clandestinidade. Ele vai poder andar pelo Brasil de cabeça erguida e ser conhecido por todos os brasileiros.
E teremos com o selo Arte mais identidades geográficas e isso certamente será um incentivo para que surjam mais produtos genuínos brasileiros de qualidade. A estimativa é de 170 mil produtores de queijos artesanais no Brasil, sejam beneficiários diretos da regulamentação neste primeiro momento. É, sem dúvida, um grande fomento pela agregação de valor à importante cadeia do leite, que hoje passa por um problema. Essa é uma das saídas, agregar valor ao nosso leite. Um setor que o senhor presidente já apoiou, presidente, em momentos decisivos. Logo depois dos lácteos, o selo Arte vai focar em outros alimentos, como os carnes, embutidos, linguiças, defumados, os originários de pescados, Jorge Seife, e o mel, em outros produtos originários das abelhas. Além do decreto, estamos lançando hoje a normativa do logotipo do selo e 2 instruções. Uma delas traz o regulamento técnico de boas práticas para os produtos artesanais lácteos e a outra diz respeito aos procedimentos para a certificação do selo Arte. As instruções normativas devem ficar em consulta pública por 30 dias. Com essas mudanças legais, fica permitido, portanto, a comercialização interestadual de alimentos produzidos de forma artesanal. As mercadorias serão fiscalizadas pelos órgãos estaduais e deverão seguir as boas práticas agropecuárias e sanitárias. Com o selo Arte, o consumidor terá a segurança que a produção respeita as características e métodos tradicionais, um saber que será passado para as futuras gerações. É isso que estamos garantindo também, a preservação de um saber único, original, que carrega consigo a diversidade cultural do nosso povo. Enfim, senhor presidente, o selo Arte parece algo pequeno, mas é uma realização fantástica, de grande repercussão e que muito bem trará ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado à equipe do Ministério da Agricultura, ao SEBRAE, nosso aqui presidente Meles, pela boa parceria, aos meus colegas da Esplanada e ao senhor presidente, por ter encampado mais essa conquista. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar e tentar ser muito breve nesta solenidade importante, onde o governo federal apresenta um balanço dos seus 200 dias de gestão, e em nome do vice-presidente da República e do presidente Bolsonaro, queria cumprimentar todos os servidores, colaboradores da Esplanada e do governo federal nesta solenidade. Em nome do senador Chico Rodrigues, cumprimentar os senadores aqui presentes, e em nome do deputado Joaquim Passarinho, cumprimentar os deputados e deputadas federais aqui presentes. Eu gostaria, senhor presidente, de participar desta solenidade com Vossa Excelência, com a sua equipe de governo, com os seus colaboradores, e fiz questão de estar aqui hoje em Brasília para prestigiar esse momento que o governo federal, liderados por Vossa Excelência e pelo vice-presidente da República, prestam conta com a nação brasileira, com a equipe de governo, com o Brasil, do trabalho que o governo federal desempenhou nesses últimos 200 dias. Mas a minha presença, senhor presidente, neste evento, é a presença de respeito e da participação altiva do Congresso Nacional e do Parlamento Brasileiro em todos os momentos de vossa gestão e de sua equipe. Eu, assim como Vossa Excelência faz essa referência e essa prestação de conta
de tantos acontecimentos importantes que marcaram o primeiro semestre da sua gestão, eu quero também, em nome do Congresso Nacional, como presidente do Senado Federal, representando a Câmara dos Deputados como presidente do Congresso Nacional, falar em nome dos 513 deputados e dos 81 senadores nesta solenidade. São 594 parlamentares que constituem o nosso Congresso brasileiro. Homens, mulheres, novatos, experientes. E o Senado Federal e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, falo do Senado, teve a sua maior produção legislativa dos últimos 25 anos. Trabalho nas comissões dos senadores, trabalho do Colégio de Líderes e uma relação constante com o Poder Executivo, com o governo federal, através dos seus líderes no Senado. Essa foi a fórmula que nós conseguimos ultrapassar essas barreiras. A fórmula do diálogo, a fórmula do entendimento, a fórmula da conciliação. O Congresso Nacional está conciliado com o povo brasileiro. O Congresso Nacional está conciliado com a vontade do povo brasileiro, expressada nas urnas, que elegeu Vossa Excelência e o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, na eleição do ano passado. A Câmara dos Deputados, quero fazer referência ao seu presidente, deputado Rodrigo Maia, deu uma demonstração de grandeza do parlamento brasileiro, quando recolhe a mensagem do Executivo de uma emenda constitucional importantíssima para equilibrar as contas do país e, como disse o ministro Onyx anteriormente, que as futuras gerações reconhecerão o que nós, brasileiros, parlamentares, políticos, estão fazendo no ano de 2019 da era cristã. Essa reforma é a possibilidade de equilibrarmos as contas públicas e darmos tranquilidade jurídica para bilhões e bilhões de reais serem investidos no Brasil, reaquecermos a economia e gerarmos os empregos que, no final, é o que todos sonhamos para uma população carente de tudo e que necessita desse caminho e dessa construção para termos o Brasil que Vossa Excelência busca e que todos nós confiamos que teremos. A votação da nova Previdência na Câmara dos Deputados é esse sinal. Então eu abraço os deputados, agradeço a todos eles que colaboraram com todos nós na condução dos trabalhos, mas faço essa referência em nome do Parlamento e fiz questão de estar aqui hoje, presidente. Fiz questão de estar aqui hoje porque é uma data importante para Vossa Excelência. É uma data importante para um governo que constrói, que busca todos os dias acertar. Tenha certeza, senhor presidente, em nome do Parlamento brasileiro, que todos os dias, quando saio para cumprir o meu papel como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, eu peço proteção de Deus para que Ele me ilumine para me errar menos. Todos nós aqui, ministros, secretários, assessores, colaboradores, servidores, todos os dias buscamos isso, porque a gente quer acertar mais do que errar. Muitas das vezes, a gente comete erros e equívocos, e que bom que a gente tem a possibilidade de acertar e de errar, para poder corrigir e não errar mais. Mas eu faço referência, e estou aqui hoje, para abraçar o conjunto de líderes políticos que estão pensando em um país, presidente. Todos nós pensamos no Brasil. A minha presença, presidente Bolsonaro, aqui hoje, é a presença do parlamento brasileiro. É a presença do diálogo, é a presença do entendimento, é a busca dos consensos. Porque nós não podemos, presidente, porque temos 210 milhões de brasileiros esperando as respostas que só nós poderemos dar pelos próximos 4 anos. Inevitavelmente, todos podem elogiar ou criticar, mas só nós, 584 deputados e senadores, o Executivo, o Governo Federal, sob a liderança de Vossa Excelência, só nós temos as ferramentas de mudar a vida das pessoas. As decisões são da política, presidente. As decisões são da boa política. As decisões são de homens e mulheres que se comprometeram quando se candidataram
a ajudar o Brasil. E eu quero, no meu gesto de humildade e de grandeza, nessa solenidade, cumprimentar Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência busca todo dia mais acertar do que errar, assim como todos nós. Tenha no Congresso Brasileiro, presidente Bolsonaro, o esteio da democracia. Só o fortalecimento das instituições, o fortalecimento do Poder Judiciário, o fortalecimento do Poder Executivo, o fortalecimento do Poder Legislativo, só essas instituições fortes nós poderemos de fato dizermos que vivemos em uma democracia consolidada, que atores, que somos nós, estamos cumprindo o nosso papel. Presidente, estamos encerrando esse semestre, estamos em recesso no Legislativo. Fizemos a nossa parte durante todo esse período. O Parlamento estará à sua disposição, como sempre esteve nesse primeiro semestre, para ajudar a construir esse Brasil, com menos desigualdade social, com mais emprego, com menos fome, com prosperidade. A minha presença aqui hoje é para estender a mão para o Executivo e para deixar claro para a população brasileira que não existe vaidade entre o Parlamento e o Executivo. O que existe é união de homens e mulheres de bem que vão trabalhar juntos, de mãos dadas, para construir o Brasil que todos queremos. Parabéns e continuemos todos nós com muito sucesso, trabalhando pelos brasileiros. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ano era 2015. Eu já tinha me decidido a uma aventura, disputar a presidência e, quem sabe, ser vitorioso. Eu andava pelo Brasil sozinho. Eu não me lembro o certo local, mas era uma região do Centro-Oeste. Porque junto à base do campo, homem do campo, eu comecei esse trabalho. Eu cheguei muito cansado no hotel. Eu não sei se tinha 2 estrelas ou 3, se bem que muitas vezes dormi em hotéis de milhões de estrelas, na rua. E cheguei cansado, como sempre. Tinha um cara lá, eu não sei se era ascensorista, porteiro, recepcionista. E eu falei para ele no nosso linguajar militar, né? O que tem para comer nesse trem aí? Ainda não era mineiro. Mineiro me tornei o ano passado em Juiz de Fora. E ele me tratou muito bem. Eu queria a quantidade e não qualidade. Quando me convidam para almoçar, às vezes perguntam-me, né? O senhor come o que, presidente? Eu falo, só não como o que não tem. E eu comecei a conversar com esse cidadão pobre, sem cultura, cansado, trabalhando essa hora da noite também. E começamos a conversar, como se estivesse no quartel. Era comum de serviço a gente fazer isso no quartel, especial na fronteira. E conversa vai, conversa vem. Eu fui me abrindo com ele, foi se abrindo comigo. Uma diferença enorme de salário, de conhecimento, mas uma igualdade nos propósitos e no sentimento. Em dado momento eu perguntei para ele, o que é mais difícil? Eu ser presidente da República ou você comprar esse hotel? Ele olhou para mim e falou, ser presidente da República. Imagine hoje em dia, Pedro Guimarães, o que passa na cabeça desse cidadão humilde. Com toda certeza passa uma história que nós podemos atingir os nossos objetivos.
E olhando aqui para frente agora, eu estou vendo um general de 4 estrelas, desculpa os de 3 e 2 aí, fardado, de nome Barcelos, é o último militar da minha turma nativo. Depois de você, Barcelos, eu sou do 100% pijama. E vejo você também com um brevê no peito, um brevê de paraquedista. Fizemos o mesmo juramento, depois de 2 meses, muito sacrifício, noites sem dormir pelas dores musculares, um juramento, que no meio do juramento dizia o seguinte: dai-me, Senhor vos Deus, o que vos resta, dai-me aquilo que todos recusam, quero a insegurança e a inquietação, quero a luta e a tormenta. Obrigado, meu Deus, o Senhor me atendeu. Se alguém acha que eu sou o super-homem, pode continuar achando, mas tem uma certeza: a minha cadeira é de criptonita. Meus amigos, nós buscamos um objetivo. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, 12 dos quais ao lado do Davi Alcolumbre, passou na cabeça de muita gente, na maioria dos parlamentares, com toda certeza: como nós podemos mudar o Brasil? Que força eu tenho para aprovar uma emenda a um projeto? É quase impossível, muito difícil. Nós sabemos como é aquela engrenagem. O homem luta pelo poder até dentro de casa. E eu, relembrando do meu passado, as experiências, as alegrias, os dissabores, as amizades, algumas inimizades. Agora que estamos no poder, vamos cumprir o que prometemos durante a campanha? Vamos. Mas a minha cadeira tem criptonita. A do Paulo Guedes, eu acho que não. Da Tereza Cristina, também acho que não. Tem um pouquinho só. A Mulher Maravilha, eu não sei o que enfraquece. Até o momento, nada enfraqueceu a nossa Tereza Cristina, nem a nossa querida Damares. Não está aqui, está ausente aí. Então, a gente tinha que formar um time. E formar um time, Alcolumbre, que realmente represente o seu Brasil, no critério técnico, no critério de patriotismo. O Onix bem me acompanha há algum tempo. É um dos 5 parlamentares que são ministros meus. Ninguém deu as costas para o parlamento. A Cristina, acho que ninguém duvida do seu conhecimento, da sua garra no tocante ao agronegócio. E nós conseguimos formar esse time. Um time que se dedica acima de tudo. Eu não tenho que saber de economia, Paulo Guedes. Quem tem que saber é você. Eu não tenho que conhecer de marinha, prezado Almirante Ico. A Vossa Excelência tem que conhecer de marinha. Eu sou o técnico do time de futebol. Parabéns, Onix. Parabéns. Gauchão aí, torcedor do Inter. O outro gauchão não se deu bem, é do meu time. Mas faz parte da regra do jogo. Formamos um time. E esse time entrou em campo. Eu não os tenho como empregados meus. São meus parceiros, meus amigos. Por muitas vezes, como agora há pouco, com as Materra fomos para um canto e nos acertamos. Eu não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Apresentou propostas sobre a Ancine, vamos trazê-la para Brasília.
Não somos contra quem tem essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir. Em respeito às famílias, uma coisa que mudou com a chegada ao governo. Quando no dia de ontem anunciamos nas nossas mídias sociais um fim de um concurso da Unilab, Universidade Federal da Bahia e outra do Ceará, onde o concurso, acreditem, era reservado para transexuais exclusivamente e não binários. Eu fui estudar, eu não sabia o que é não binário. Eu não vou falar aqui porque eu respeito vocês, o que é não binário. Mas preservar um concurso público para pessoas que têm esse comportamento exclusivo, inclusive para matemática. O que necessário se faz para esse concurso público, para ser matemático no futuro, ser formado numa universidade pública, o elemento ser transexual? Não tem espaço para quem for hétero. Ou não interessa o que ele seja, prezado Hélio Negão, subtenente do Exército, amigo meu de muito tempo, não interessa nem a cor da pele. Botamos um ponto final nessa questão, até porque o vestibular, ia ser feito baseado num decreto de 2012. Ministro, o senhor sabe quem era naquela época. E esse trabalho que a gente faz, buscando corrigir as coisas, dar um norte, porque quem veio trabalhar comigo sabia da minha posição. Não justifica nenhum ministro, por exemplo, pode ser contra a questão do armamento, mas a minha linha foi a defesa, então ele que não se manifeste. Não posso ter um ministro falando favoravelmente ao desarmamento se a minha linha não é essa. Não está sendo selva. Valeu, Paulo. Eu chamo de PG porque o nome do meu pai é Percy Geraldo. Em homenagem ao meu pai, eu chamo Paulo Guedes de PG. Obrigado. Então, nós temos uma linha que eu tenho que fazer, prezado Davi Alcolumbre. Aquilo, levando avante as bandeiras que fez o povo acreditar em mim. Eu não tenho uma bandeira corporativista. Eu procuro atender, sim, as Forças Armadas, que são as responsáveis pela nossa democracia, nossa liberdade. As Forças Armadas para deixar, venezuelanas não tinham esse compromisso. Olha como lá estão. Temos que reconhecer as especificidades. Como quando eu falei, por ocasião da reforma da Previdência, prezado Paulo Guedes, quando se fala em policial militar, eles não têm privilégio. Qual o privilégio de um policial militar do meu estado do Rio de Janeiro? Receber a família uma bandeira, quando vai para outra cumprindo a sua missão. Então nós buscamos fazer o melhor. É difícil? É. Estamos vencendo paradigmas. 6 meses sem uma acusação de corrupção no governo. Para os críticos, não basta, é obrigação sim. E nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisas simples, mas que interessam a todos. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Até atender o deputado João Campos, mas não é ele apenas, são a maioria da população brasileira, para não termos horário de verão. Eu vi, há um mês aproximadamente, vi na internet, e passei um vídeo, uma pessoa vendendo queijo e linguiça, e chorando porque foi apreendida pela fiscalização, não sei se é municipal ou estadual. Passei para os meus ministros, eu senti lacrimejar os olhos da Tereza Cristina, o problema ia para cima dela. Por sorte, nós aqui
contamos com o deputado Ivair. E depois, obviamente, o Davi Alcolumbre. Eu costumo brincar, por favor. Apertar um projeto e fazer um filho é muito fácil. E lhe dá, na maioria das vezes, prazer até. Agora, fazer o projeto transformar em lei, ou cuidar desse filho até que ele esteja livre para ter o voo próprio, não é fácil. Então, obrigado, Evair. Obrigado, Davi. Obrigado, Onix, pelo decreto. Então, nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar em 23 ou 27 um Brasil melhor para quem nos suceder. Mas isso requer sacrifício de todos nós, sem exceção. Nós podemos mudar o futuro do Brasil. Nós podemos sair da teoria para a prática. Não existe satisfação maior do que conversar com muita dignidade com o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump. Tenho certeza que para o subtenente Hélio do Exército Brasileiro, meu irmão, que eu conheço há não sei quantas décadas, também tirar uma fotografia com ele. Até fiz uma brincadeira na época. Estava lá a reunião de autoridades ali, e obviamente, né, o Trump reagiu à oposição, os democratas, o Barack Obama. Eu falei para o Trump, eu também tenho meu Barack Obama. E apontei para o Hélio. O complemento eu não vou dizer aos senhores aqui. E os senhores sabem, quem é pai, quem é mãe, vocês querem um filho melhor do que vocês. Eu quero meus filhos melhores do que eu. O meu filho Eduardo, para encerrar, ia sair do Brasil. Daí eu estimulei, né? Qual pai quer que um filho saia, né? Não quer. Presta um concurso, passou para a Polícia Federal. Já falava inglês e espanhol. Enquanto aguardava o recrutamento, né, ele fez intercâmbio, ficou 6 meses nos Estados Unidos. Obviamente que ele queria, né, que eu pagasse a sua estadia para poder aperfeiçoar seu inglês. Eu falei, não. Primeiro que para mim pesa. E ele então foi para fritar hambúrguer e entregar pizza nos Estados Unidos. Então, uma pessoa bastante comunicativa, entre outras coisas, se aproximou, né, depois, no futuro, da família do presidente norte-americano. Tanto é que na Casa Branca, quando estive com ele, numa reunião reservada, eu, ele e intérprete, mais ninguém, nem o ministro das Relações Exteriores dele, nem o nosso, pôde entrar. Ele fez questão de convidar o Eduardo para entrar e assistir à reunião. A imprensa falou que o Eduardo deixou para trás ali, para o lado, o Ernesto. Não é verdade isso aí, muito pelo contrário. A amizade que ele tem, a sua família, pelo meu filho, não tem preço. O trabalho de quem é embaixador, um dos mais importantes, é ser cartão de visita. E eu falei com a imprensa esses dias, imagine se o Macri tivesse um filho embaixador aqui. Uma ligação para mim, eu atenderia agora ou pediria ao ajudante de ordem para marcar uma data futura? Atenderia agora. Essa possível indicação passa o Davi Alcolumbre por vocês. Eu não tenho autoridade para... Ele vai para lá. Passa para a Comissão de Relações Exteriores, depois pelo próprio Senado. Agora, meus senhores, vamos supor um caso hipotético. O Davi, eu não acredito nisso. Até porque a sabatina vai ser feita com rigor, tenho certeza disso, e ele vai ser aprovado. Mas eu poderia chamar o Ernesto Araújo agora. Ernesto, vem cá. Muito obrigado. Vou te indicar para ser embaixador nos Estados Unidos e o meu filho Eduardo vai ser ministro das Relações Exteriores.
Poderiam até dizer, né? Bem, não tem competência para ser embaixador, vai comandar agora quase 200 embaixadores pelo mundo. É a mesma coisa, general Fernando, também não está aqui. Então é o Botelho que está representando aqui. Prezado brigadeiro Botelho. Se eu pegasse um filho teu, de 21 anos de idade, e falasse, você vai ser ministro da Defesa, algum problema? Não, né? Seria ministro da Defesa. A exigência é ter 21 anos de idade, mas nada além disso. Sem conhecê-lo, seria muitíssimo melhor que muitos que foram da Defesa com 60 anos de idade. Agora, se teu filho, ministro da Defesa, que estaria comandando aqui o Wilkes, o Pujol e o Bermudes, estaria subordinado a ele. Se ele quiser comprar um 22 para andar armado, não pode, porque o Estatuto do Armamento diz que ele tem que ter 25 anos de idade. Então, são aquelas questões da nossa legislação menores que não nos deixam realmente livres para lutarmos por aquilo que interessa ao nosso Brasil. Nós devemos nos abstrair da situação que nos encontramos, de muita coisa, para poder realmente botar o Brasil no local de destaque e que ele merece. Assim sendo, meus senhores, eu acho que eu falei um pouco demais. Falo do coração. Quantas vezes sou advertido para ler? Eu não gosto de ler discurso, deixar bem claro. Ler livro é outra história. Tá? Mas a gente consegue transmitir aquilo que a gente sente para todos vocês. E quando eu estou, me permita aqui, vale a pena, eu acho, um ensinamento. Estou com representações de outros países, eu sempre vejo numa segunda linha 3, 4 pessoas, né? Não são as mais importantes da comitiva, obviamente. E o que o ensinamento me fez tirar de conclusão desses 3, 4 na segunda linha? A infantaria reserva, né? Eles ficam olhando para a tua cara, Barcelos. Brigadeiro Bermudes, ficam olhando para a tua fisionomia. São pessoas que depois transmitem àquelas autoridades que estão na frente se o senhor estava falando a verdade ou não. Se o senhor merece a confiança deles ou não. Se o senhor quer enganá-los ou não. Assim funcionam as grandes potências. Como é que pode Israel, que não tem nada a ser uma grande nação, e nós que temos tudo, sermos isso que nós somos no momento? A confiança, o respeito, a palavra, para quem é cristão, o temor a Deus, poderá, ou melhor, fará a diferença para o futuro dos nossos filhos e netos. Assim sendo, eu agradeço a todos vocês, meus irmãos parlamentares, ministros, secretários, DAS, cidadão de bem que está aqui. Eu agradeço a todos vocês a confiança no governo brasileiro. Juntos, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele merece e nos orgulharemos ao nos referir às gerações que nos antecederam que eu fiz a minha parte, você agora fará a sua. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia.